pessoal, tudo bem? Como é que estão? O assunto hoje é sobre legalização de imóvel. Um assunto que eu vi que muitos me perguntaram sobre, né? Então resolvi fazer esse vídeo agora, contemplando aí essas necessidades de vocês. Bom, legalização de imóvel, eu vou falar aqui, tocar nos pontos mais importantes, né? Claro que para abranger tudo a gente teria que dispor de bastante tempo, né? Mas ela ela ocorre basicamente de maneira judicial, né? E para isso vai ter que ajuizar a ação, né? Ou de maneira extrajudicial, que é mais simples, mais rápida você precisa seguir algumas regras para isso. Tem alguns requisitos para que essa legalização extrajudicial, que se dá no RCI, no CRI, que é o Cartório de Registro de Imóveis, né? Aí você precisa seguir atender, melhor dizendo, alguns requisitos, né? Ela pode ser uso capião, pode ser por uso capião, né? Bem, para que se dê essa legalização em cartório, ou seja, extrajudicial, é necessário que alguns requisitos sejam atendidos, né? Varia um pouco em relação ao tempo, né, que você detém a posse do imóvel. Porque a gente está falando aqui de você se tornar, né, você adquirir os direitos de proprietário, né, você se tornar proprietário do imóvel, ou seja, você tem a posse, você tem o imóvel de forma irregular, né? É bom que se entenda que não é de forma ilegal, mas de forma irregular, ou seja, você não tem o título de propriedade, você consegue isso com a matrícula no cartório de registro de imóveis, né? E não com a simples escritura no cartório de notas, né? Existe uma distinção entre eles, tá? Então, você tendo a que lhe dá maior tranquilidade, né? É a ordinária. A ordinária, no entanto, ela exige um tempo maior, né? A mais longa que tem, ela exige 15 anos que você comprove, né? Comprovadamente a posse nesse imóvel, e essa posse, em todos os casos, né? Para resumir, em todos os casos, essa sua posse ela tem que ser mansa e pacífica. Isso quer dizer o seguinte, que você não pode ter oposição a essa sua posse durante esse período exigido, né? Você não pode ter, ninguém reclamando aquele imóvel, né? Então, você precisa ter essa posse mansa e pacífica, né, comprovada, ou seja, você tem que ter meios de comprovar isso, tem que ter documentos, né? Documentos, são diversos documentos que você pode utilizar, isso, cada caso é um caso, né? Mas assim, de maneira genérica falando, você deve comprovar isso através de documentos de contas de energia, de água, IPTU, etc., né? Isso o advogado vai avaliar no momento em que esse procedimento for ser executado, né? Um ponto interessante, mesmo sendo extrajudicial, né, você vai precisar ter uma assessoria jurídica, né? Você vai precisar consultar um profissional da área, tá? E aí, quais são os passos, né? Como isso vai se dar? Você vai reunir toda a documentação que você tiver sobre esse imóvel, né? Levar a esse seu advogado, e lá ele vai, então, fazer todos os preparativos para dar entrada nesse procedimento extrajudicial, né? E lá
o cartório de registro de imóveis vai fazer os trâmites que a lei prevê para esses casos, né? Ele vai publicar, vai consultar as pessoas que fazem, que residem, que têm imóveis, né, nos limites dessa sua propriedade, né? Vai fazer a publicação, né? E interessante tocar no ponto que, se durante o processo, né, esse procedimento de regularização do imóvel em cartório, né, extrajudicial, houver algum tipo de assim, empecilho, né, você não vai poder prosseguir com ele, mas não estará impedido de reclamá-lo, né, de tentá-lo na via judicial, né? Para isso vai ter que ser, como falei no início, ajuizada uma ação, né, para que você obtenha essa propriedade, né? E aí já é uma questão mais técnica, né? E que você vai ter que ajuizar uma ação, vai ter que comprovar, vai ter que defender essa sua posse, né? Provar que ela realmente é legítima, né? Porque é importante que se diga aqui, a gente fala de regularização de imóveis, né? Não é tomar imóvel de outro, não é você esbulhar o outro, não é você se apropriar do que é do outro, né? Mas sim você legalizar algo que você não está de acordo com a nossa legislação, você não está acobertado completamente, né? Você tem a posse, pode gozar daqueles direitos que a posse lhe confere, né, de acordo com o Código Civil, desculpa, mas você não é o proprietário, né, porque você não tem a matrícula no cartório de registro de imóveis, né? Então é isso. Então, basicamente, recapitulando, você precisa colher, né, reunir todos esses documentos, porque o tempo de posse precisa ser comprovado, né? Então, esses documentos são muito importantes, né? Precisa de um profissional habilitado e precisa que essa sua posse não tenha nenhuma objeção durante o tempo que você está exercendo, né? Então, a mais longa é a ordinária, que você estando durante 15 anos, né, em posse mansa e pacífica, você independe de boa fé e você pode sim conseguir regularizar e obter o título de propriedade, tá? Que é a matrícula do imóvel no cartório de registro. Depois nós teremos a ordinária, né? A ordinária, ela diminui o prazo, no entanto, você terá que comprovar, né? Ela depende de boa fé, né? E a especial assim, é a mais curta que tem, são 5 anos. No entanto, ela tem um requisito a mais. O imóvel tem limite de área, né? No caso de urbano são 250 metros quadrados, não pode passar disso, é até 250 metros quadrados. E tem que ser o seu único imóvel e esse imóvel tem que ser a sua, né, tá servindo para a sua moradia. Se for rural, né, a especial rural, nesse caso o limite passa a ser 50 hectares, não mais que isso. E você também, né, tem que estar exercendo atividade de subsistência na área e estar com essa área para a sua moradia, né, de seus familiares, né? Mas é basicamente isso, tá? Comprovar posse mansa e pacífica pelo período referente ao tipo de uso capião que você vai estar pleiteando, né? E dar entrada no procedimento no cartório de registro de imóveis da situação do imóvel, ou seja, do local onde aquele imóvel está, onde aquele imóvel se encontra, ok? Então,
Então é isso, vá nos seguindo aí nas redes sociais, que a gente tem muitas informações que eu acredito que vão ser bastante úteis, né? E, assim, muito importante é você fazer as perguntas, né? As dúvidas que você tiver, você colocar para a gente, para que a gente possa saber, né? Se a gente está ajudando, o quanto a gente está ajudando, né? Com essas informações que a gente traz aqui, né? E poder também se adequar mais à necessidade, né? A necessidade que você tem, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima. Até o próximo encontro.